dar continuidade no estudo do Livro dos Espíritos. A gente acabou a parte das provas, né? A escolha dos desafios. Então, agora aquela parte, a gente acho que passou umas três ou quatro segunda-feiras com aquilo lá, né? Com aquele assunto. E aí, só para a gente não esquecer, né, do lance das escolhas das provas, que eu achei assim, eu acho uma das coisas mais importantes do livro. É a gente lembrar sempre de descobrir em nós mesmos, né, quais são as nossas forças e as nossas fraquezas, para que as escolhas sejam um pouquinho melhores, né? E aí, terminando essa parte agora, a gente vai falar das relações no além-túmulo. As relações que diz é de relacionado aos espíritos, ou seja, você passa para o lado de lá, como que é essa relação sua e com quem você talvez tenha vivenciado aqui? Então, como é que é essa relação do outro lado, né? Como é que funciona essa conversa, essa vivência espiritual, né? Assim como a gente tem grupos, assim como a gente convive aqui, a gente também é do outro lado, né? Então, vamos lá. É de greve comigo. Tá. Ó, na verdade, lembrando sempre, todas as perguntas são feitas com referência daquela época, né? Então a gente sempre tem que ter isso em mente. Por isso a gente chama estudo. Estudo, eu depois de muito tempo eu compreendi que não é pegar um livro e ler com a mente sempre igual. Você é pegar e trazer para o seu momento, né? Então isso é importante, por quê? Por causa das respostas. As respostas vão ser sempre com base daquele que viveu aquela época, e às vezes até muito tempo antes, porque é a espiritualidade que respondeu, né? E a base, a referência para dar as respostas é sempre daquele que responde. Então, lembrando sempre isso, por isso que a gente precisa sempre ter um olhar, uma visão, uma percepção crítica para que a gente consiga, para que seja alguma coisa aproveitável para a gente nesse momento, né? Que a gente possa discutir e ser aproveitável para o momento da vida da gente. Então, vamos lá, da existência de diferentes ordens de espírito, resulta para estes, né, para esses espíritos, alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade entre os espíritos, né? Ó, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que tenham alcançado. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então a gente fala assim, tem diferentes ordens de espírito. A gente fala em espírito inferior, espírito já é um pouco mais evoluído, espíritos já mais superiores. Isso a gente já sabe. Quem estuda um pouquinho e lê um pouquinho da doutrina ou da espiritualidade já sabe sobre isso. Agora a pergunta é: alguma subordinação, por exemplo, o inferior, ele fica subordinado àquele que, entre aspas, já sabe mais, já está mais evoluído? Ele falou, sim, essa subordinação. Mas a questão é, essa subordinação não é de como a gente tem aqui. Então, tem o chefe, tem o diretor, tem o presidente, enfim, essa subordinação, né? Não essa subordinação, os parâmetros para ser subordinado ou para alguém comandar alguma coisa, um grupo, uma equipe, um trabalho, enfim. Os parâmetros são outros. Lembrando sempre, não existe nada material. Não existindo nada material, o parâmetro e a referência também não é material. Tá? Então a gente vai ver essa questão de, pô, a pessoa era tão importante aqui, e do outro lado, cadê a importância? Então, existe sim essa subordinação. Mas aí ele vai falar assim, mas então
os chefes comandam, seja chefe para o bem ou seja chefe para o mal. A gente vai ver isso. Pode os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Ele está dizendo assim. Pode, então, os espíritos inferiores, eles digamos assim, eles aceitam a subordinação, né, do outro mais superior. Ele é, o espírito perdeu a paciência. Eu disse irresistível. E o que é essa palavra irresistível, nesse caso? Quem que entendeu aí e pode me dizer o que é a palavra irresistível? Nesse caso aí, ó. Mas não é uma resistência de eu vou comandar uma equipe, essa equipe não é, eu vou ser chefe, essa equipe não me é resistente. Ok, mas ele não me é resistente, não é que ele não vai ser, ele vai aceitar as coisas e não vai questionar, né? Ou então ele não vai resistir às coisas que eu falo, ele vai acreditar. Mas existe uma outra coisa nessa ser irresistível. O que é a palavra? Hipnoticamente, mas e por que é hipnoticamente? Ele precisa dizer que ele é chefe? Diz, aqui eu sou chefe, né? E eu sou mais evoluído que você. De que? Ah, então. Aí ele falou o seguinte: que quando é mais evoluído, a palavra principal ali ele falou é a moralidade. Então, sabe aquela pessoa quando você admira, você respeita pelo que é e não porque pelo cargo que a pessoa tem? Já percebe, isso acontece muito, de você ter uma admiração, você segue sem que ele peça, para você ir para lá ou para cá, ou para fazer, ou para seguir, você se vê fazendo, atendendo, olhando o que ele faz, porque sem que ele fale, sem que ele diga para fazer, para segui-lo, porque é irresistível o quê? A admiração, a capacidade, é o exemplo. Então, se ele não pede, por isso que se torna irresistível, porque ser irresistível é admirável, é respeitável, automaticamente. Ninguém precisa dizer, me siga que eu sou o máximo. Não. Ele faz, é nas ações, é na moralidade que o outro, né, vira e fala, eu quero fazer assim, eu quero ser dessa maneira. Automaticamente eu acabo seguindo o exemplo. Automaticamente eu me subordino a ele, né? Ok? Por isso que o Espírito falou assim, é irresistível, ou seja, é essa naturalidade. O poder e a consideração que o homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo espiritual? Lembra que eu falei? Alguém que foi, né? Teve muito poder aqui. Não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Resposta de quem era religioso. Por quê? Porque está correto? Ok. Está na Bíblia, está nos Salmos, realmente. Mas o que é ser elevado e o que é ser rebaixado? Aí o camarada foi assim, teve uma posição muito importante aqui, muito importante. Seja empresarial, seja governamental, enfim, teve uma posição muito importante. Aí ele fala assim, essa consideração que as pessoas teve por ele, tal, vangloriava ele vai continuar tendo lá no mundo espiritual? Ele fala não. Não é que ele não possa ter um espírito evoluído. Nós estamos falando se ele vai manter essa supremacia de importância que ele tinha do outro lado. Ele pode manter? Pode. Agora pode não manter. Então, assim, esse não é com relação a isso que ele teve
nesse momento. Então, é desse formato que é a pergunta, por isso que fala que não. Porque ele pode ter, mas é um outro tipo. Mas não essa na mesma consideração, né? Do cargo que ele tinha. Ninguém vai olhar para ele e falar assim: nossa, encontrei você, você era meu chefe, eu continuo subordinado. Né? Então, mas aí é aquele lance do que ele era médico, que ele chegou. O André Luiz foi uma situação. Quem assistiu o primeiro Nosso Lar? Lembra do André Luiz? Que ele chegou, a moça estava tendo um problema lá e quem cuidava, logo do desencarne, né? Quando chegava na primeira parte da emergência lá. Ele chegou assim, bonitão, gostosão, que ele era. Pode achar que eu sou médico, você lembra? Ele foi tentar usar o que ele sabia, o que ele tinha de que ele era respeitado aqui. Deu tudo errado. Mexer com frequência, com energia, não tinha nada a ver com o material, só o material que ele sabia. Então, ele não consegue levar essa supremacia que ele tem aqui. Né? Então, assim, os pequenos serão elevados, os grandes rebaixados, que assim, o pequeno é é aquele que valoriza a humildade, valoriza não ficar, não ser o grande, né? Não querer ser o maioral. Então, é essa questão dos pequenos serão elevados. Então, é aquele que valoriza o outro, num conjunto, ele sempre primeiro é o outro. Então, esse sim, esse é o pequeno numa visão material aqui, sabe? Não estou falando material financeiro, estou falando numa visão física, tá? E nesse caso, os grandes, é assim, aquele que é poderoso acha que ele vai ser assim ad eterno. Não, ele esquece que ele vai passar para o outro lado, e do outro lado não tem nada de matéria para equipará-lo, certo? Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? É a pergunta do espírito, né? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isso? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado, aquele que se exaltar será humilhado. Na verdade, assim, eu não concordo muito com aquele que se humilhar será exaltado. Acho que ninguém deve se humilhar, deve ser humilde. É outra coisa. Inclusive, muita gente faz confusão com essa palavra, né? Eu digo, poxa, não dá para ser um pouco mais humilde? Não, não me humilho para ninguém. Então, eu já ouvi isso várias vezes. É muito fazer essa confusão de palavra. Então, não é humilhar será exaltado, é ser humilde, aquilo que eu acabei de falar. Valorize o outro, deixe o outro ser mais que você. Não vai levar nada, você não vai angariar absolutamente nada de diferencial para você levar, se você quiser ser mais. Então, por isso que ele fala, aquele que se, digamos, se for uma pessoa humilde, será alguém de moral grande do outro lado, de moral elevada. É aquele que não vai sofrer do outro lado, não vai ficar no desespero para entrar na fila de novo, para reencarnar, porque lembra que eu falei da prova? Chega lá, percebeu que não deu conta, vai ter que entrar na fila de novo, e aí a fila está grande, e aí até juntar todo mundo que faz parte da prova, que vai ter que juntar todo mundo de novo, né? Para fazer parte de novo da história, da experiência. Então, é muito trabalhoso, perde-se muito tempo. Então, por isso que é melhor lembrar de ser mais humilde do que querer ser o gostosão aqui desse lado, né? Ou maioral. Principalmente quando isso se dá com, fugiu a palavra, fazendo com o prejuízo dos outros. Aí então tá feio, aí tá muito feio o negócio. Aqui, ó.
eu até anotei um negócio aqui. Não há exaltação ou humilhação pelos espíritos, porque ninguém humilha os espíritos do outro lado na convivência, ninguém vai humilhar ou exaltar. Lembre-se sempre, é pela energia, é pela frequência. Aquilo que eu tenho de frequência energética é aquilo que eu capto para mim. Então, é muito difícil isso, por isso que a experiência é agora para aprender a lidar com isso. Ah, mas é muito difícil. É difícil. De que maneira a gente come? Primeiro, pensando sobre. Segundo, aprendendo exercícios mentais e pensamentos e tudo. Terceiro, exercitando isso. Quarto, botando em ação. Não tem outro jeito, né? Vamos na próxima. Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Lembre-se, aquele que foi grande aqui, o bambambam, bam, bam, né? De repente se vê do outro lado, entre os espíritos de ordem inferior. Inferior são aqueles ainda ignorantes que ainda se comprazem em fazer o mal, digamos assim, né? Aí a pergunta é, e esse que foi e cai no meio de um grupo desse, ele passa por alguma humilhação? A espiritualidade responde, às vezes bem grande, principalmente se era orgulhoso e invejoso. Aí vai falar assim, ah, mas ele morreu, ele é uma pessoa assim e tal, mas agora ele morreu do outro lado. Não, gente. Você é e vai continuar sendo exatamente como você é aqui. Se você deixar o corpo agora, você continua pensando a mesma coisa, achando a mesma coisa, querendo, sabe, as mesmas coisas. É duro porque se não há mudança, não há mudança brusca. Só há mudança brusca da matéria, do corpo físico. O espírito faz, saiu, mas ele continua. A consciência está pensando do mesmo jeito. Se você estava pensando no pudim, você vai continuar pensando no pudim, gente. Vocês estão achando engraçado, mas é verdade. Estou brincando assim com uma palavra bem comum, né? Estou falando que eu adoro doce. Mas é sério, eu estou falando assim, não, estou falando de um doce. Mas e quem está no pensamento assim, poxa, tal pessoa assim, não gosto, não consigo ficar perto dela. E aí morre. Você vai continuar pensando nisso, gente. Só tem um detalhe. Essa pessoa, quando morrer, também vai achar você também do outro lado. Vocês vão continuar ainda sem conversar. Sabe como é que é? Então, isso mudar antes. Então, essa questão aqui é a mesma coisa. Ele vai acabar. Por que ele vai nos inferiores se ele era o bambambam bam, bam aqui? Ele era bambambam bam, bam material. Mas se ele não tinha uma boa moral, não era uma pessoa do bem, ele vai cair no meio do inferior. Só que tem um detalhe. Vai cair no meio daqueles, às vezes, que ele sacaneou, que ele dificultou a vida, e aí o que acontece? Ele diz e fala, ah, agora a gente pega você. Porque desse lado nós somos tudo igual. Quero ver agora você, né, esconder atrás de um carrão, de um cargo, ir para morar em outra cidade. E aí? Então, por isso que ele vai passar um perrengue, principalmente se ele é orgulhoso e invejoso. Primeiro ele vai passar todo esse perrengue, aprender, até a hora que ele não aguentar mais, que ele pedir água, ele vai ter lugar para retornar. Mas primeiro ele vai passar, não tem como. O outro, o soldado que depois da batalha se encontra com o seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? Ainda reconhece o general como seu superior? A espiritualidade foi curta e grossa. O título nada vale, a superioridade real, né, moral é que tem valor. Mas nesse caso, o que vocês acham se um soldado, no meio de uma guerra, o soldado morre e o general também, né? Pode não ser no mesmo momento.
que acontece quando eles se encontram? Mesma coisa com relação aqui, assim, de mesma hierarquia. Continua principalmente, e aí entra aquela coisa de que pode, que você falou, pode ter o outro olhar ele e achar assim ainda que ele é o superior. Mas esse é uma visão material ainda. Eles ainda, se ele olha e respeita o general, é porque ele tem uma admiração muito grande pelo general. E como ele ainda tem ele tem uma ignorância, não, uma pessoa maldosa. Está na guerra porque lhe coube ir cumprir ordens. Só que ele, por ignorância, não conhece, não sabe, ele vê ainda num corpo, encontra o general também está na mesma situação, sem conhecimento, então continua ali. O curso que eu estou fazendo, que é a releitura do Livro dos Espíritos, o rapaz vira fala assim, olha, o médium, ele fala assim, isso tanto é verdade que se um clarividente, qualquer um que vê na espiritualidade, chegar lá na França e for no túmulo do Napoleão Bonaparte, vão enxergar muitos soldados. Muitos soldados. Pela admiração que tinha por ele, pelo Napoleão. Ou seja, está ainda no lugar errado, nem se tocou ainda, que não é preciso mais ficar ali, mas pela admiração que tinha em vida pela pessoa, né? E por que está ali, junto com o Napoleão? Muitas das vezes, eu não sei se Napoleão continua lá, porque aquela história, cada um tem uma história. Pode ser que, como a gente já conversou aqui, pode ser que Napoleão já tenha tido uma condição, um auxílio espiritual, assim como algum, e já ter deixado, mas aquela admiração irresistível por aquele espírito que era em físico e continua, mas ambos estão ainda na inferioridade. Porque a partir do momento que um dos dois, ou o general ou o soldado, perceber efetivamente qual é o objetivo e a proposta espiritual deles, eles vão ficar mais, já passou. Só que até lá, eles vão estar ali. São inferiores, mas não são, talvez não maldosos, mas não sei, Napoleão, como é que a gente pode, né, julgar, mas tem lá seus acertos e seus erros, mas enfim, até que cada um individual, soldado, general, seja quem for, até que cada um caia a ficha que ele não é mais físico, que ele não tem mais vida material, que ele tem que continuar, que ele é eterno, até que caia a ficha ele vai ficar vivenciando aquele looping. Certo? Então, acontece disso, sim, mas essa aqui, o título está valendo ainda, título material. Porque a hora que, de repente, ele começar a evoluir, um soldado começar a pensar, começar a visualizar tudo que aconteceu, que foi a mando do próprio Napoleão, pode ser que o soldado simplesmente fale, não, eu não condiz comigo, eu não quero colaborar. Ele sai do lucro. Ele deixa de venerar o general. Aí o general pode perder todo mundo, mas aí é individual, o aprendizado é de cada um. Certo? Acabando só até 280, viu a pergunta? Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Inferior, evoluído? Ó, resposta: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou a antipatia, que reciprocamente uns inspiram aos outros. Tal qual sucede entre nós. Não é assim?
constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo, ou seja, o nosso é cópia de como acontece lá. A gente acha que é o contrário, né? Que a gente, que eles copiam. Não, é a gente que copia, né? Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade, formam grupos ou famílias, unidos pelo laço da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, para fazer o bem. Os maus, para fazer o mal. Pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Ou seja, pode estar misturado? Pode. Sim e não. Por que sim e não? Sim, como nós. Tem muita gente tentando melhorar, tem muita gente já melhoradinho, tem muita gente, tem alguns vai diminuindo a quantidade. Tem os já quase que em missão, tem, contando no dedo, os missionários, tá tudo misturado no planeta Terra, não tá, gente? Tem aqueles que estão ainda praticando leves coisas maldosas, tem aqueles que estão praticando médio, tem aqueles que estão ferozes como animais ainda. Tem? A gente conversou isso, não foi? Esses dias atrás. Tem, não tem? Ainda está misturado. Só que está tudo misturado se a gente diz assim, no mesma proposta de crescimento. Mas eles estão afinados em grupos? Eles estão. Mas estão afinados em grupo misturado? Não. Quando você começa a estabelecer alguns critérios morais, o que acontece? Você, aqui eu me dou melhor, o outro aqui me dou melhor. Aqui, não, eu estou falando, mas as pessoas não falam, né? É automático. Acha a tribo, acha o grupo. Então, por isso que é sim e não. Sim, todos juntos, porque é uma maneira que a gente tem do exemplo de andarmos juntos e assim, eu olho como ele faz, será que dá certo, faço também, e assim vai indo, né? Então, assim, um vai aprendendo com o outro. Vai. Isso, exatamente, por isso todos juntos. Mas, apesar de estarem juntos, formam-se, digamos assim, bolsões de grupos. O grupo que gosta do verde, o grupo que gosta do amarelo, o grupo que gosta de levantar cedo, do grupo. Eu estou falando assim aleatoriamente, mas não forma isso, gente. É incrível como se procuram e se acham, né? As pessoas vão se achando, né? Nessa situação. Agora, interessante que do outro lado, formam as mesmas coisas, podem estar próximos, com uma diferença só do nosso, eu acho. Os mais inferiores têm que estar querendo ver coisa diferente, querendo aprender, querendo mudar. Precisa estar querendo, não estou dizendo que precisa estar mudando, precisa estar querendo. Porque se ele quer, ele emite uma frequência de vontade. Então, é como se ele conseguisse perceber o outro mais evoluído. Porque aqui a gente vê, é material. Do outro lado, não. Então, do outro lado, quando está mais evoluído, o evoluído enxerga o de baixo. O de baixo não enxerga de cima. Lembra que a gente já falou aqui? Eu não sei o que é, eu olho e não enxergo, porque eu não sei o que é. A minha consciência não sabe ainda o que é. Agora, aquele que já viu, está mais evoluído, ele olha e ele enxerga. Então, por isso que daí não inferior não consegue estar junto com os mais evoluídos. Por quê? Simplesmente estar por estar nesse bolsão, não consegue porque ele não conhece ainda as coisas que o outro já conhece. Então, se ele está no meio, ele não vai perceber nada. Então, né, castigo? Não. Não sabe ainda. Não existe castigo, viu? É tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes, de todas as condições, se veem e se encontram sem se confundirem. Onde a sociedade se forma pela analogia dos gostos, né, que eu falei. Onde a virtude e o vício se acotovelam
mas sem trocar palavras. Ou seja, está todo mundo junto, misturado, porém não precisa estar faz os bolsões, né? Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam. Os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. Eu acabei de falar isso, mas lembrando, os bons vão a toda parte. Poxa, mas então o bom é ruim, né? Não deixa o inferior ir também? É culpa de quem? É o bom que não deixa ou é o ruim que não consegue? Lembrar sempre disso. Não existe ninguém que diz você faz, você pode, você vem, você entra, você sai. Não existe. A única pessoa que pode fazer isso, andar, parar, é você. Então, assim, os bons vão a toda parte. Por que ele vai a toda parte? Porque ele já conhece. Então, ele sabe. Sabe aquela coisa de vó? Eu tinha uma raiva quando a minha avó dizia assim para mim, tô vendo onde vai dar isso. Eu disse, mas pensa que sabe tudo, porque não sei o quê, porque a gente ainda é mais jovem acha que sabe tudo, né? Então, nem escuta. Mas só que a avó falava incomodava quando a avó dizia, né? Eu sei onde vai dar isso. Mas por que ela sabe? Claro que sabe, gente. Porque passou. Então, assim, a gente acha que era sabedoria, assim, que ela era mais inteligente, ela mais sábia que a gente, mas não é. Então, é uma analogia tão simples que hoje eu consigo entender com a espiritualidade. Não é que o bom é o gostosão, porque alguém deu para ele o conhecimento, a percepção, porque ele foi passando e aprendendo, perrengue aqui, perrengue ali, e foi aprendendo, tipo, isso aqui já vi. Aí chega para o espírito, você está passando, eu entendo completamente. Eu também já tive nesse momento. Entende? Então, por isso que o bom pode ir para tudo quanto é lado. Agora, os espíritos imperfeitos não podem perturbar. Não, aqui você não entra. Não, ele não enxerga, ele não vai nem tentar. Então, não é perturbar. Ele não sabe. Então, ele nem consegue. Então, é uma questão de ele nem consegue ver o que o outro está vendo. Sabe assim? Imagina a altura. Eu estou vendo daqui e alguém está vendo do degrau, uma parte de baixo do morro. Quem chega mais longe? Simples assim. Quem está alto, no alto, tem uma amplitude a visão. Quem está aqui fala, mas eu estou enxergando. Não, mas eu enxergo além de você. Então, é só isso. Por isso que a gente fala subir, mas na verdade é só uma visão, mas é essa a ideia, né? De que natureza são as relações entre os bons e os maus? Qual é a relação entre os bons e os maus, gente? Os bons e os maus não, né? Os maus são aqueles que ainda não aprenderam e ainda estão gostando de fazer o que faz, né? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão, ou seja, a relação entre aquele mais evoluído e aquele menos evoluído é somente para auxiliar, é somente para dar o exemplo, é somente para que o outro vira e fala, olha, ele faz daquele jeito, parece que dá certo. E vai e tenta também fazer. Porque o bom, aquele que tem moral, aquele que tem supremacia espiritual, aquele que tem elevação espiritual, ele jamais vai dizer, faça assim. Eu acho que você precisa fazer assim. Você deve fazer isso. Vem aqui que eu mostro para você como tem que fazer. O evoluído exemplifica. Qual é o maior exemplo que a gente tem de alguém que só exemplificou? Quem é?
Tem alguma parte que Jesus disse, mas você tem que fazer, você tem que vir comigo, você tem. Tem alguma parte? Não. O pessoal falava, podia falar mal, podia, enfim, podia enxotar, podia fazer o que for. Ele jamais disse, você deve, você tem que. Não. O bom exemplifica pelas suas obras, pelas suas ações. É o único que faz caminhar. Não, você não faz o outro caminhar se você não mostrar que daquele jeito que você faz funciona. Pode ser o melhor, mas funciona. E é dessa maneira. Então, assim, a relação entre o mais evoluído e o outro que ainda não percebeu. Eu não gosto de dizer inferior, maldade, não. Aquele que ainda não percebeu qual é a proposta dele enquanto espírito. Esse que não percebeu ainda tem que sempre estar por perto, por isso da mistura, porque aqui ou acolá ele vai observar, ele vai perceber. Às vezes uma sementinha que é jogada hoje, morre no meio do caminho, vai levar mais uma encarnação, fazer o quê, né? Mas uma hora aquela sementinha, ele fala, poxa, tal pessoa era assim, nessa situação, se estivesse aqui ia fazer assado. É isso que exemplifica, certo? Deixa eu só finalizar um negócio aqui. Basicamente é isso mesmo. Eu ia falar do negócio, mas vou deixar para a próxima que tem a continuidade. Alguma coisa, gente? Algum comentário? Tá. Uhum. É. Uhum. Com e, e a gente muda aqui também com. Às vezes está conversando com alguém e aí você fala, nossa mãe, né? Que sensação, que sentimento e tal. Realmente. Agora sim, eu costumo pensar que seja para essa relação lá depois, seja para a escolha das provas, seja para a vivência do outro lado, meu exercício é aqui e agora. E que exercício que é? É o exercício, sempre falo de ver como eu reajo às coisas. Porque assim, eu posso tentar acessar um bolsão de espíritos mais evoluídos. E posso até, por um momento, conseguir chegar. Isso se faz com oração, quando a gente faz uma prece, né? Isso se faz com meditação. E eu hoje descobri que isso se faz com respiração. Só que você faz, mas é um treino, porque não dá para você chegar lá. Você não se sustenta se você não tiver bem exercitado, se seus pensamentos não tiver, você cai, você sai, que nem ela falou. Você chega, acessa, você sente, você fala, nossa, como é bom. Aí pensa no boleto, pronto, cai de novo. Não, é sério, gente, por quê? Porque a gente ainda não aprendeu a exercitar. O que nós falamos outro dia? O desapego. Então a gente faz, vai. Aí, de repente, vem um pensamento, passa, joga você da onde você estava, lá para o meio, não sei da onde, para não falar inferno. É ou não é, gente? Então, assim, qual é o exercício para que se
no momento seguinte agora, eu passar para o outro lado, o que eu quero estar pensando? Para que essa minha relação com quem eu encontro do outro lado seja com alguém, pelo menos, que possa me amparar, me ajudar a entender o processo. Então, e como faz isso? Eu sei o momento que vou? Não sei. Então, como é que eu faço com o pensamento? É duro? Não é fácil, gente. Eu confesso a vocês. A gente não para pensar nisso. Por isso que muitas vezes o espírito do outro lado fica perdidaço. Perdidaço. Porque não está preparado. Então, assim, os pensamentos têm que ser a partir de agora, a partir de qualquer instante. A gente, primeira coisa, é nunca esquecer que é espírito, não é carne, acabou, é espírito, é espírito, é espírito, tem que ficar fazendo assim, não esquece, não esquece. Entende, gente? Para que quando ela falou, a gente consegue alcançar, a gente manter a maior parte do tempo possível junto com esse bem-estar. Porque se a gente consegue essa relação com a espiritualidade, eles podem dar grandes auxílios para a gente, a espiritualidade. Pode dar dica, pode dar ajuda, pode mostrar, sabe, caminhos que às vezes a gente não consegue acessar sozinho, porque, né? Mas a gente precisa estar nessa frequência boa, e para estar nessa frequência boa, só pensamentos bons, senão não vai, viu, gente? Senão não vai. É isso, gente.